semana recapitulamos a lição 9, que fala uma cidade chamada Confusão. Eu estou com uns convidados, o segundo convidado ainda vai chegar aqui no nosso estúdio, né? Você que chegou a primeira vez, que assistiu essa primeira live, primeira vez na vida, nós temos um guia de estudos, né? Que ele é trimestral, fala sempre um tema geral da Bíblia, e durante esse trimestre, todos os dias nós temos lições, por isso que chama lição, a qual nós recapitulamos aqui no sábado, por isso chama lição da Escola Sabatina. E nós estamos na lição 9 desse trimestre, que é o segundo trimestre de 2023, que falamos especificamente sobre Apocalipse 17 e Apocalipse 12, onde faz o paralelo, apresentando a grande meretriz, né, que representa a igreja apostatada. E esse é um tema bastante controverso em algumas denominações, porque justamente nós aqui somos chamados a chamar, né, o pecado pelo nome, falarmos a verdade, e por isso prometo a vocês que até o final você vai entender o que significa essas duas mulheres e o que é a grande meretriz, por que ela está assentada numa grande besta, por que ela está embriagada, né, com o vinho do sangue dos justos, e você fique conosco até o final que você com certeza vai entender. Então, a lição, ela traz para nós, desse trimestre em si, nós estudamos sobre o livro de Apocalipse, né? E nessa lição nós estudamos, como já foi apresentado, sobre o conceito das duas mulheres. Uma representa, a meretriz, ela representa a igreja apostatada, como já havia falado anteriormente. O que significa a igreja apostatada? Ela se misturou, né, as suas doutrinas com doutrinas que não são bíblicas, são doutrinas erradas, né? E por isso que a Bíblia usa esse contexto dela como uma meretriz, né? Nós temos algumas referências bíblicas que trazem isso. E do outro lado nós temos a mulher que está vestida do sol, né? Com as vestimentas puras, que representa a igreja verdadeira. Agora, qual é a grande característica que diferencia uma da outra? Inclusive na pregação que você estava assistindo mais cedo, o pastor falou um versículo que eu gosto muito e sempre relaciono ele a minha vida, né? Que está lá em Apocalipse 14, 12, que fala os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, qual que é a grande diferença? Nós temos duas igrejas, as duas pregam um evangelho. Qual saber o evangelho verdadeiro? O que você diria para os nossos telespectadores, Marcos? Nós vemos, você mesmo comentou, que a meretriz, ela é uma mulher chamada de meretriz, de prostituta, porque ela digamos assim, saiu do amor verdadeiro, no caso, de Jesus Cristo. Então a gente vê que é um tipo de ideologia que ela estava certa no início, contudo, ela se apostatou. Ela deixou o seu verdadeiro amor ali e passou a se misturar com outros tipos de ideologia, né? Misturamos ali as por outras isso, inclusive, religiões, o conceito, né, de título, né, prostituta, prostituição, que ela dormiu com outras pessoas, né? Uma coisa interessante que a gente até comenta, por exemplo, Babilônia, ela tem um significado de confusão, né? Então, e essa confusão, a gente está falando de não uma confusão como houve ali na Torre de Babel, né? Representada ali pelas suas várias línguas e tal, que Deus de fato confundiu, porque as pessoas estavam construindo aquela torre, né, muito mal intencionados. Contudo, aqui ela tem a ver com uma confusão religiosa. Nós vemos hoje em dia que existem quantas igrejas, né, que existem? E essa foi a grande pergunta do início, exatamente, né? Para você que está prestando atenção, como diferenciar? Como saber que você está seguindo uma doutrina religiosa que é correta para uma doutrina que não é correta? Porque nós sabemos aqui, nós temos sempre a dualidade. Sempre aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. O diabo sempre gosta de fazer uma contrafação de Deus. Deus institui um dia, o diabo institui um outro dia. Deus institui a verdade, o diabo institui fake news. Não necessariamente a fake news, ela é 100% mentira. Geralmente ela é 99% verdade. Como saber? Inclusive, nós vemos, enquanto você lia a descrição da meretriz, aqui apresentada no capítulo 17, alguns simbolismos, né? Ela vestida de joias reais, ela se deitou com os reis, os grandes reis da terra. E aqui nós já começamos a encontrar um ponto que diferencia, para nós identificarmos quando, né, a igreja, que era a igreja verdadeira, ela começou a se corromper. Porque nós temos hoje uma igreja
formada, né, uma instituição religiosa hoje formada, que ela começou com os apóstolos, mas ela deixou de ser a igreja apostólica e ela passou a ter outro nome, igreja romana. Igreja Apostólica Romana. Mas aqui o próprio livro de Apocalipse, ele não intitula igreja e nem fala, olha, a igreja adventista, a igreja fulana de tal, a igreja romana. Não, temos duas mulheres que representam igrejas. Entendi. Qual foi o ponto que ela começou a deixar de ser a igreja verdadeira? Né, quando ela começou a se misturar com o paganismo. Né? Nós vimos que ela juntou o poder, principalmente o poder civil, né, o poder do Estado, junto com o poder religioso, e esse foi um dos pontos. Quero chamar o nosso segundo convidado aqui, que entra em especial na nossa sala, Lucas. Tudo bem, Luquinha? Ele está chegando aqui, dando a volta no nosso estúdio. O Luquinha estava tocando lá no setor sul. E aí, como é que você está? Bom dia. Bom dia. Para quem não sabe, não percebeu a semelhança, né? Meu irmão, Lucas, aí, ó. Não somos gêmeos. Se não tivesse contado, não saberia. Não, eu não acho que é para tanto, para ser gêmeos, né? Tudo bem? Tudo jóia. Mas, conforme eu ia dizendo, quando o poder religioso começou a se misturar com o poder do Estado, ali a própria igreja, isso é um contexto histórico que você pode estudar história, né? Especificamente quando Constantino, ele viu que quanto mais ele perseguia a igreja, né? Por isso que ela está com dores de parto lá no início. Quanto mais ele perseguia os cristãos, diziam que o sangue dos cristãos era como semente, o sangue dos mártires, porque mais ainda o evangelho se fortalecia. Exatamente. Mas Satanás, com sua contrafação, ele teve uma ideia né, ardilosa que veria ter o êxito maior, que era misturar a igreja. Então, aquilo que hoje em dia é um tema que vem bastante à tona novamente, né? Não é o que a Bíblia diz, é o que eu acho, aquilo que serve para mim. Aquilo que serve para mim. Aquilo que não serve para mim, que eu não gosto que está na Bíblia, que vai contra algo que é um pecado, é algo que muda, né? Que eu preciso ter uma mudança e eu não quero. Então, essa parte eu posso deixar de lado, eu posso criar uma desculpa, Leandro, mas a gente eu posso colocar embaixo do tapete. A gente observa, por exemplo, que tem uma diferença a mudança de paradigma que Satanás ele usa, né? Hoje é muito esse libertacionismo, essa questão assim de mais sentimental, né? De você adorar a Deus pelo sentimento, pelo que você acha, e não considerando muito a Bíblia. Contudo, a gente vê, antigamente, principalmente com o início de Nero ali, né? Que estava começando a introduzir esse paganismo para dentro da igreja, porque ele viu que se você não consegue ganhar uma guerra contra os cristãos, que estavam brotando do chão, né? Como vamos você nos colocou, misturar. E essa sempre foi a estratégia da igreja apostatada. Mas foi né? algo que era imposto. Isso. Era segundo a espada, né? Ou você muda aqui para o meu lado, muda o sábado para o domingo, muda ali, vem aqui no templo, tudo bem, tem um deus pagão ali, mas se você adora o seu deus ali, ou finge que está adorando o seu deus aqui, tá tudo bem. A gente vai para o mesmo lugar, no domingo tá tudo certo. No outro ponto, se você não fizer isso, espada, cadeia, morte, coliseu. Então, essa estratégia foi mudada, né? Satanás percebeu que era muito melhor entrar dentro das igrejas e fazer um movimento lá dentro, alterando ela, do que, de fato, matando essas pessoas, né? Tava parecendo, como bem o Leandro colocou, né? Mártires ali, né? Que influenciavam e criavam uma chama do evangelho ali que permanecia. E agora uma questão que ele comentou. Observem que essa igreja aqui, ela é uma igreja diferente da que nós vemos de Apocalipse 17. Porque aqui fala em Apocalipse 12, no versículo 17, que ele irou-se o dragão contra a mulher e foi felejar contra os remanescentes da sua descendência. Quem são os remanescentes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Peraí, os que guardam os 9 mandamentos de Deus? Os 9 mandamentos de Deus. Os 9 mandamentos de Deus? Não são só 9? Não são só 9? São os 9 mandamentos de Deus? Ué, parece que tem um que não né, que... Tem um que não tem tanta importância. Será? Foi escondido, né? Não sei. Mas aqui fala, guardam todos, exceto tal. Por quê? Vem a grande questão. Por que que o diabo, ele sempre tenta fazer essa contrafação? É o que eu falei no início. 90% de uma verdade introduz 10% de mentira, invalida toda a verdade. Então, são os 10 mandamentos de Deus. Porque todos eles têm uma representação total do caráter pleno, perfeito e maravilhoso do caráter de Deus. É por isso que a lei de Deus é plena, perfeita e maravilhosa. E é por isso que todas as coisas que vêm de Deus são plenas, perfeitas e maravilhosas. E é por isso que o diabo sempre tenta encontrar um meio para enganar as pessoas. Né? Mas, como você bem falou, ao longo dos séculos, aqui a parte de domingo, ela já tem essa introdução que vale a pena repetir.
fiel ao que está escrito. Ao longo dos séculos, Deus sempre teve um povo fiel. Apocalipse 12:17 descreve sua fidelidade ao dizer: os remanescentes guardam os mandamentos de Deus. Nós Olha vemos, só. por exemplo, que nessa época, por causa da perseguição, Deus de fato separou um povo, assim como o pastor estava comentando, eu achei muito interessante o paralelo, né? Os descendentes de Sete, que decidiram se afastar daquele povo assim pagão dos descendentes de Caim e os seus demais irmãos ali, foram para as montanhas. Deus também, da mesma forma, separou um povo diferente, né? Que é os valdenses, que eram pessoas que estudavam, cantavam ali nesses locais isolados, nessas montanhas, né? Ensinavam seus filhos, as futuras gerações, e ali eles trabalhavam em pessoas capazes de pregar o evangelho e ir ao mundo e estar dispostos a morrer por isso. Isso que é impressionante. Olha só. Luquinha, você que chegou depois, uma pergunta que eu tinha feito para o Marcos era, resuma essa lição, esse guia de estudos que nós tivemos durante a semana e um ponto que mais lhe chamou a atenção para a gente compartilhar com os nossos espectadores. Um ponto que mais chamou a atenção assim, para mim, logo no começo foi qual que é a importância, né? Qual que é o significado dessa mulher vestida de sol que traz lá em Apocalipse 12 para a gente? Qual que é a importância dela para nós hoje como cristãos, né? O que ela representa? E o que representa também essa mulher vestida de escarlate, né? Que é o vermelho intenso, que representa lá em Apocalipse 17. Para mim, a grande chave que traz para a gente, a grande importância do povo remanescente de Deus, povo escolhido de Deus. Às vezes, se a gente for ver o resumo da lição, parece que dessa batalha, parece que o povo de Deus vai perder a guerra, mas só que lá Deus promete que não. Que Deus, parece que ele começa perdendo, né? Às vezes muito acontece isso na nossa vida, né? Trazendo uma aplicação prática. Parece que o outro lado está mais forte, parece que quanto mais a gente ora, como diz o ditado por aí, mais assombrações aparecem, né? Mas não. Né? E o que eu acho interessante que vem contextualizando a Babilônia antiga, né? E o mundo hoje que a gente está vivendo, que é uma Babilônia, né? Uma confusão, né? Uma confusão. Bagunça. E o povo remanescente de Deus, que é representado por nós hoje, o que eu vejo assim, o símbolo, né? O símbolo de Deus aqui nessa terra. Nós é o que representa hoje. Acho que os remanescentes, o povo né? remanescente de Deus. De fato, né? Agora, uma coisa interessante Babilônia, ela representa essa palavra, ela remete à confusão. E é o nome dessa mulher. E justamente você falou no início, algo muito pontual. Hoje nós temos uma confusão religiosa. Existem muitas igrejas, muitas denominações. Agora, qual a certa? Agora, é simples, e ao mesmo tempo, se você entrar na confusão fica complicado, porque essa é a estratégia do inimigo, né? Você entrar na confusão é você se perder por não saber escolher, não saber identificar. Perfeito. Olha só, bem melhor colocado, porque escolher é o que ele coloca à disposição. Escolha aquela que melhor lhe apetecer, mas não é bem por aí, né? Aquela que você identificar. Agora, como que nós identificamos? É o pastor que falou? É o irmão que falou aqui na recapitulação da lição? Foi o Marcos que disse para você? O Lucas? Que falou que a igreja verdadeira é essa, anda por esse caminho? Qual que é o segredo que a própria lição traz para a gente identificar que a gente a Babilônia? Já acabou de falar, é a igreja que busca os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Guardam o povo remanescente, que guarda os mandamentos. Se ele guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus, é por quê? Onde que ele identificou isso? Será que foi lá no podcast do cantor fulano de tal? Ou será que foi pelo estudo da palavra, que como diz lá em João... esqueci a passagem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 17? Depois vocês procuram. Essa aí a referência é fácil, só você saber o texto, já tá valendo, né? Então, essa é a grande diferença. A Babilônia significa confusão. E nesse contexto de confusão, algo que era tangente à Babilônia era idolatria, né? Nós vimos na história da Babilônia essa questão das imagens, até a história dos amigos de Daniel, história fantástica, inclusive. Que ele, Nabucodonosor instituiu a imagem, a grande imagem, falaram para eles adorarem. Em nome dele, né? E para ele. E falaram o seguinte, se vocês não adorarem, o fogo vai pegar vocês, mandou aquecer a fornalha. E esse é um contexto muito bom, porque é isso que acontece conosco hoje em dia também, né? Quantas vezes você, por abraçar a verdade, chamar o pecado pelo nome, você vai ser perseguido. Por isso que nós aqui
temos a obrigação de falar aquilo que está escrito na palavra, não a verdade segundo as nossas Fazer visões. o texto de Isaías 6, verdade, né? Tem que dizer assim, o que é pecado, pecado, é sim, Isso. é não, é não. A própria lição traz que Exatamente. nós temos a responsabilidade. Um comentário da irmã White, da parte de, acho que foi segunda-feira ou domingo, que fala que nós temos a responsabilidade de levar à luz. O tempo está passando, né? Fala, o precioso tempo está passando rapidamente e há perigo de que muitos sejam roubados do tempo que deveria ser dado à proclamação das mensagens que Deus enviou ao mundo caído. Uhum. Né? Ô, Leandro, de tudo isso que a gente falou, agora assim, tem um ponto que eu achei bem interessante, eu não sei se é na lição de quarta que fala, que é sobre a questão, assim, a gente falou das denominações, né? São tantas denominações, Uhum. mas por que não devemos, Jesus fala, não devemos julgar, às vezes, Uhum. denominações? Por quê? Na lição de quarta fala, para mim, eu tenho assim que não devemos julgar porque existem pessoas fiéis, Com certeza. sinceras. Deus tem né? ovelhas sinceras em todos os Sinceras. apriscos, né? E Deus, ele gosta da sinceridade, né? Do coração da gente. Então, eu acho que é na lição de quarta que fala, por que a gente não deve jamais julgar essas outras denominações? Então, por isso que nós falamos, inclusive, no início, né? Sim. Nós não estamos aqui falando sobre nomes. Existem alguns contextos históricos que têm instituições, nomes de instituições Não tem religiosas. como fugir disso aí, infelizmente, né? História aconteceu. Sim. Agora, hoje, a própria Bíblia, se eu falar, é a igreja com a placa tal, Uhum. eu estou mentindo, porque a Bíblia fala que são os que guardam os mandamentos de Deus Sim. e têm testemunho de Jesus, que aceitam o sacrifício de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Inclusive, o termo, assim, a confusão, Ellen White traz esse panorama, inclusive que o Lucas falou também. Olha, essa confusão, ela não vai ser essa apostasia, esse poder, essa falta de respeito com os mandamentos de Deus, assim, e esse testemunho que Deus tem, que nós temos aqui, a Bíblia, ela não vem só daquela igreja que estava lá, né, por exemplo, na Idade das Trevas, não é só dela que está falando, mas está falando de todas aquelas. Todas aquelas. É por isso que é chamada de confusão. É porque essa confusão não vem só daquela igreja lá. Vem de todas essas igrejas que nós estamos tendo essa divergência doutrinária com a Bíblia. Historicamente, a própria lição traz isso pra gente. Lá atrás, foi a igreja romana que se instituiu junto com Roma, por isso que chama a igreja romana, né? Era a igreja apostólica, agora a igreja apostólica romana. E especificamente com Constantino, imperador de Roma, que ele batizava seus soldados a cavalo, né? Passava para o rio a cavalo e batizava todo mundo. E quem não batizasse e seguisse as tradições que foram misturadas, com o cristianismo, aí ele era perseguido. Então o povo remanescente, fiel, também era perseguido nesse tempo, né? Agora, qual a diferença? A parte de quarta-feira, como você bem falou, vou ler ao pé da letra o que o Guia de Estudos traz, fala assim, Cristo é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. Sua igreja se fundamenta nos ensinos de sua palavra e é guiada por seu espírito. Babilônia, em contraste, apega-se a ensinos e tradições humanas. Qualquer líder religioso que coloque opiniões ou tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada por Deus nas Escrituras está simplesmente promovendo a confusão babilônica. E o livro de Apocalipse e Daniel, que são um paralelo, ele ainda traz um conceito maior, que quando nós, com certeza, vamos estudando no nosso guia de estudos, vamos ver lá na frente. A igreja romana, agora nós temos o advento do protestantismo histórico, mas vai ser o protestantismo apostatado que vai novamente se unir ao poder civil, o poder do Estado, para mais uma vez perseguir o povo de Deus. E mesmo sendo, mas eu não faço parte dessa, por isso que eu falei que não é denominação, denominação tal, denominação X, denominação Y, mas o grande fundamento é seguir a Deus e o que ele deixou na sua palavra, guiado pelo seu Santo Espírito. Essa é a diferença, né, que vai ter a diferença do que é o selo de Deus e o que é o selo da besta, né? Não é nenhum chip, não é nada mirabolante. Essa é a grande diferença. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Nós temos uma questão com essa descrição dessa meretriz, né? Nós já comentamos um pouquinho, mas aqui nós vemos que é uma pessoa que está montada, é uma mulher representando uma igreja, e ela está montada numa criatura, representando um poder civil e religioso, justamente porque é o que você colocou. A ideologia dessa mulher,
ela não é fundada no conceito bíblico, no conceito que eu digo assim, na palavra de Deus, nesse testemunho. Ela é fundada em quê? Nas ideologias humanas, na cultura humana, no pensamento humano, na figura do ser humano, né? Botando aqui até um parecer iluminista aqui, né? É a figura do homem, né? A figura do pensamento humano nesse sentido. E aqui, para que ela tenha força, para que ele leve isso a cabo, né? Ela se une a esse poder estatal, né? Para que, justamente como aconteceu lá em Constantino, né? Como aconteceu com Roma e no período passado, eles se uniram para que essa vigência, que essa ideologia, esse poder maculado, né? Que é esse vinho da prostituição dela, que tem ali todas as doutrinas pagãs, assim, misturadas, né? Nós temos o paganismo, o espiritismo, né? Nós temos essa graça barata, que é muito pregada hoje em dia também. Então, é esse vinho que atrai as pessoas. E não acha, a gente fica... Embriaga, né? A gente fica condenando vocês, dizendo, a mulher assim, nossa, vocês até falam mais, sei lá o quê, mas... Gente, ela prega uma coisa que é atrativo hoje. Isso embriaga, até para nós. Né? É dizer assim, Deus te ama, independente do que você está fazendo. Você não precisa guardar os mandamentos. Você não precisa ir na igreja. Você não precisa dar o dízimo. Você não precisa fazer tal coisa, porque o que rege hoje é a lei do amor. Uhum. Então tem todo esse vinho que atrai as pessoas. Poxa, imagina eu aqui, eu estou em pecado, né? Poxa, mas eu não queria largar o meu pecado. Aí eu chego, como o Leandro bem colocou aqui, numa igreja onde o meu pecado é irrelevante. Deus vai me aceitar, vai me amar, sem que eu tenha que mudar. Aí, poxa, é a igreja que eu quero pertencer, né? Porque nela eu posso continuar bebendo, fumando, usando droga, né? Indo em baladas, assim, pra fazer coisa errada, esse tipo de coisa. Então, essas doutrinas, essa bebida, é o que tá fazendo com que as pessoas se embriaguem com ela, né? Que dormem com ela, que prostituem aí a verdade de Deus, porque nós sabemos, o testemunho de Deus não é isso. Não é que a gente faça essas coisas. Contudo, ela atrai essas pessoas para um fim de, digamos assim, quebrar essa imagem, que o pastor falou também, né? Aquela imagem que Deus tem dele, né? Que nós éramos representados ali por Adão, né? Que tinha, e quebrar ainda mais essa figura a ponto de que Deus fique de fato cansado conosco, né? Porque uma coisa que a gente pode perceber mesmo é que Satanás, ele é um cara que não gosta de ficar sozinho. Se ele vai perder, ele quer levar todo mundo com ele. Se lascar junto com ele. Exatamente. E o que eu acho interessante é que ele sempre busca o lado emocional, né? Se a gente for parar para pensar até... Enganoso é o coração do homem, já diz a palavra, né? Em tudo é sempre buscando o lado emocional. Até nas denominações aqui que você não se adequa à denominação, ela que se adequa a você, né? Sempre é o emocional. Até mesmo a gente for olhar a cor da mulher lá, que é representada a cor escarlate, é uma cor vermelha, ela é uma cor chamativa, ela apela bem o lado emocional, ela se torna mais interessante e mais fácil para as pessoas seguirem, né? Ser seduzidos por ela. Então, isso aí que o Marcos falou foi bem interessante. Cara, é verdade. E agora tem a parte do comentário de terça-feira aqui, se não me engano, eu até grifei aqui. Terça-feira, o comentário da Ellen White. Tem algo muito interessante que fala justamente sobre isso. Diz assim: homens decididos, inspirados e impulsionados pelo primeiro grande rebelde, que é o diabo, teriam resistido a qualquer interferência em seus planos ou em sua má conduta. Em lugar dos preceitos divinos, teriam colocado leis formuladas de acordo com os desejos de seu coração egoísta, a fim de que pudessem executar seus propósitos. E na outra parte que complementa esse comentário, diz: Satanás se alegra quando pode induzir as pessoas a seguir ideias errôneas, até que seus nomes são riscados do livro da vida e inscritos entre os nomes dos injustos. Verdadeira religião é a obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, o que Satanás quer? Ele não quer que você se preocupe, porque geralmente é o que acontece, que você mude da água para o vinho, como diz por aí. Ele não quer que você se preocupe claro que a consequência do pecado é a degradação, mas ele não quer que a priori você exclua todos os 10 mandamentos de Deus. Você pode seguir 9,5 inclusive. Pode seguir todos os 10 de qualquer maneira, não tendo parte, não se colocando verdadeiramente em mudança, né? Você pode ir ouvir a palavra, não precisa pôr em prática. Não precisa de tudo isso. Para que tudo isso? Isso é relativo, isso não é assim. Como você bem falou, é algo histórico, né? Tem um pensamento iluminista, ele relativizou todas as coisas. E esse é um tema que eu ia perguntar para o Lucas, inclusive, enquanto ele falava. Esse tema que nós estamos estudando do Apocalipse, você acha que ele é um tema atual ou ele é um tema que João escreveu lá há 2
2 milênios lá atrás e ficou Parou nisso. no tempo? Lógico que não, né? Esse é um tema que a gente muito tá mais vivendo. atual do que quando nós olhamos, nós ficamos Na verdade, atônitos com a quanto mais atualidade. tempo né? a gente passa nessa terra, mais esse tema vai se tornando atual. Claro, Essa porque é ele a fala questão. justamente do Porque fim. acho que estava mais atualizado naquela época dele, claro. quando ele escreveu, do que agora. Eu tenho certeza Ellen que ele White não fala entendia, né? diretamente. Exatamente, perfeito. Por isso que ele fala que... Por isso que ele escreve em símbolos, até para que Sim. o próprio evangelho chegasse até nós, né? O próprio E livro que o de pessoal que Apocalipse. pegasse a carta ali não olhasse assim, nossa, mas esse Que maluco tanto tá falando de bicho é revolução esse? aqui. Tá maluco. Não, vamos assim, né? Que essas feras Sim. estranhas, esse João ele já caducou lá na ilha As sozinho. bestas saindo do abismo. Mas uma coisa que é interessante, Leandro, que a gente precisa comentar, eu acho sempre interessante bater nesse ponto, assim, eu acho relevante, porque assim, a nossa igreja, né, assim, a gente sempre pauta muito pela guarda dos mandamentos e tal, e muitas pessoas nos pugnam, né, nos imputam, assim, a questão de ser legalistas demais. Contudo, o que nós defendemos aqui na Igreja Adventista é que a guarda dos mandamentos, elas não são ponto de salvação, e nunca serão. Mas elas são a representação, né, da nossa fé manifestada em Cristo Jesus. Então, a própria Bíblia diz e deixa muito claro, se você ama a Deus, guarde os mandamentos. Jesus ama aquele que guarda os mandamentos. E Tiago muito bem fala, que é um próximo ponto que eu gostaria de comentar, quando a gente quebra um mandamento que seja, todos são quebrados. A corrente ela se torna inapta para fazer qualquer coisa. Então, aí já partimos para o segundo ponto. Quando nós temos aqui a guarda dos mandamentos, nós temos que tomar cuidado, porque o mundo hoje adotou uma cultura que é contrária. E é interessante, assim, pensando... E se eu falo algo que você não concorda, você se sente ofendido com essa fala, não precisa nem ser conduta. Mas pensa na loucura. Você- Pensando num ponto de vista legal, é difícil guardar os mandamentos. Sendo muito sincero, assim, Deus resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo quanto a ti mesmo. Como é que você ama a Deus sobre todas as coisas? São 4 pontos. Como você ama o próximo como a si mesmo? São os outros pontos, os outros 6 pontos. Contudo, as pessoas pugnam os mandamentos como se fosse algo difícil, impossível. Gente, é difícil você não querer matar alguém? É difícil você não querer adulterar? É difícil você honrar seu pai e tua mãe? Entendeu? São coisas que não são difíceis. E por que colocar Deus sobre todas as coisas em cima, se não terá outros deuses diante de mim? É difícil isso? É difícil não fazer pra ti imagem e escultura e adorar, prestar culto? É difícil? Pra quem que lê a Bíblia, mesmo que seja razoavelmente assim, tem um entendimento que Deus, assim, é um Deus, assim, muito procedimental. Ele é Severo, muito... Não, né? muito procedimental. Assim, gente, assim... Ele fala assim, a Bíblia fala, eu sou um Deus zeloso. Outras traduções é, eu sou ciumento. E ciumento no bom sentido, porque ele é um Deus que não se agrada que a gente adore outros deuses. E aí nós temos aqui 2 mandamentos que estão sendo muito quebrados hoje em dia. Não, até os 3 primeiros, vamos colocar assim, né? Colocar outros deuses diante dele. Não né? significa ser só por imagem, Exatamente. né? Pode A ser lição outras coisas. a lição traz quando nós colocamos a nossa rede social, Isso. em vez de estar buscando a palavra, Acorda compartilhando. cedo, já vai direto pra rede social. Olha, esse é um ponto que Trabalho, dinheiro, tudo. né, fama, e tudo isso pode ser colocado no lugar. Tudo que E você pior abre mão ainda, do preceito. você colocar uma estátua de escultura e adorar isso. Vamos colocar aqui, olha o Oscar, por exemplo. Nossa, o Oscar é uma estátua, e representando, né? E ali as pessoas têm, assim, não vou dizer todos, né? Mas assim, as pessoas têm uma certa adoração por aquilo, né? E a gente coloca aqui, por exemplo, Nabucodonosor, ele se colocou como uma estátua digna de adoração, né? E aí a gente vai, inclusive, pro 4º mandamento ali, né? Que nós temos um sinete, né? O selo de Deus está ali. Lá está escrito, lembra-te. Por quê, né? Por quê? Por que só tem 9 mandamentos, né? Porque o lembra-te do 4º mandamento, tu esqueceu, amigo. As pessoas gostam de Esqueceu. esquecer. E a grande questão, sabe o que eu acho interessante? É porque uns dizem que o selo da besta é isso, é um chip, é isso, é aquilo outro. Mas ninguém busca realmente, alguém sim que busca, alguns buscam estudar Amém. para identificar que realmente o selo de Deus é justamente aquele povo que reconhece a Deus como Criador, Exatamente. como mantenedor, como Senhor soberano de todas as coisas, inclusive da vida dele mesmo. Não é verdade? E isso reflete na pregação das mensagens angélicas, que nós somos chamados para chamar. É chamar o Traz povo assim, a responsabilidade temer a para Deus e nós. dar glória, porque chegar Essas são as 3 mensagens angélicas, né?
E avisar ali que Babilônia está caindo. E, ó, não só está caindo, como aqueles que se embebedaram do fruto, do vinho, da tua ira, da prostituição dela, assim, vão cair junto com ela. Então, essa é a mensagem que nós somos chamados para pregar, né? De combater essa meretriz que anda, assim, nesse campo, assim, né? Que está aí, metaforicamente, andando, assim, para a sua destruição, né? Como fala em capítulo 17, né? Mas um paralelo que a gente pode seguir... Lucas, o que você acha aqui do paralelo? Eu acho muito interessante. Esse paralelo, assim, que entre... digamos assim, igreja velha, igreja nova, tipos, evangelho velho, evangelho novo, né? Mulher que se veste com sol, a meretriz, e esse paralelo que existe ali, por exemplo, com o caso da Babilônia mesmo, aquele caso que o Leandro comentou aqui, do campo de Sinai, onde as pessoas foram obrigadas a adorar essa Nabucodonosor. Como é que você acha essa relação, assim? Bem, eu acho, de ver se eu entendi, mais ou menos assim, como se fosse o Antigo Testamento. É como se fosse, porque assim... Qual que é mais importante? Não, é porque assim, nós temos um paralelo que acontece, assim, essa questão de adoração. Né? Nós vemos aqui que naquela história nós temos 2 grupos, né? E um deles é o grupo representado por Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E o outro eram as outras pessoas que estavam lá. Então, representando ali, nós temos ali a igreja fiel de Deus, que se mantém fiel aos fundamentos dele, né? E no caso, a meretriz, né? Representada pelas demais pessoas que estavam lá, né? E aí eu queria saber o que você acha, assim, qual que é o paralelo, por que Bem, o paralelo daquele tempo lá com a gente hoje, né? É justamente aquilo que você falou lá no começo. Por exemplo, vou fazer aqui as pessoas, por exemplo, que guardam os mandamentos de Deus. Se eu guardo aquele principal que Jesus resumiu lá, que guardo o mandamento que é buscar a Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para mim poder amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que guardar todos aqueles mandamentos que Deus fala, que é o do sábado, né, não matar o próximo. E eu amar o próximo como a mim mesmo é não matar o irmão. Não querer, né? Nem quando ele fecha no trânsito, você fala uma palavra negativa para ele. Muito polida, com certeza, né? Educada. Assim, você que é do direito, né, Marcos? O direito é as vias de fato. Sim. Você teve vontade, mas você não executou as vias de fato. Era o entendimento do povo judeu, inclusive. E quando o jovem rico chega para Jesus e fala, olha, é o intercrimes, na verdade. Eu guardo todos os mandamentos, o povo judeu tinha essa consciência. Mas Jesus, ele traz uma abrangência, fala que, de fato, quando você sente o impulso, a vontade, você já matou. Aí cai por terra toda aquela nossa empáfia de dizer que nós guardamos de maneira fácil os mandamentos. Por quê? Por conta de nossa natureza pecaminosa. Mas aí não significa que nós devemos falar assim, olha, então já que eu não dou conta, eu não preciso, não esquenta a cabeça com isso, né? Tá liberado, né? Porque daí vem o Espírito Santo que passa o pano, como dizem por aí, a graça barata, a graça leviana, que não exige compromisso com Deus. Perfeito. E a parte de quarta-feira eu acho muito interessante que ela fala sobre esse compromisso, né? Que Deus exige. O apelo do Apocalipse, aqui ó, o início, o apelo do Apocalipse é um chamado urgente à fidelidade, resumido no simbolismo das 2 mulheres. Fidelidade. Tudo se resume em adoração e fidelidade. Adoração, por quê? O que Deus instituiu, quem é o homem para poder dizer que está certo, que está errado? Né? Aí daquele que mudar, que acrescentar ou que retirar, né? Ou seja um tio, seja um ponto, que esse já, a própria palavra fala sobre isso. Justamente, eu acho que essa daí é o resumo da sua pergunta, né? Sim. O paralelo entre os fiéis lá, que é, né, os amigos de Daniel, que não adoraram a imagem de Nabucodonosor, em contextualizando conosco hoje, né? Justamente resume a isso aqui, a fidelidade, né? A nós não se prostrarmos hoje, por exemplo, ao nosso celular, às redes sociais, ao nosso trabalho. Perfeito. Entendeu? E isso, eu comentei isso com o Lucas, assim, puxando pra ele esse pouquinho, porque assim, gente, olha o que eles foram chamados pra fazer naquele dia, né? Eles são chamados, assim, ou adorava ou perdia a vida. A gente não tá brincando, a gente não tá falando. Esquenta aí a fornalha. Tá vendo? Tá quente? Isso porque Nabucodonosor foi educado. Chegou assim, ó. Vou tocar mais uma vez pra dar uma chance. Chega aqui. É verdade isso que aconteceu o negócio? É verdade, ó rei. Meninos, é o seguinte, eu gosto de vocês são gente boa, eu gosto de vocês, a gente joga um basquete ali de vez em quando, assim, mas, bicho, não dá, assim. Ou vocês adoram aí, ou o trem vai desandar pro lado de vocês, porque não tem como ficar feio pro povo, né? E aí eles dão aquela senhora resposta, Nabucodonosor, ele como uma pessoa
pacífica, calma, assim, nem um pouquinho colérica, né? Meninos, adorei a piada, foi muito engraçado. Pode levar eles aí, acende 7 vezes esse negócio aí, que eu quero ver os meninos piar. Tô pensando que é brincadeira. Lá dentro. E aí tem essa manifestação. E o paralelo eles estavam lá. Porque eu lembro de uma lição que a gente estava comentando, porque assim, existiam várias pessoas que foram para aquele campo ali adorar aquela imagem. Mas não somente todos adoravam aquela imagem. O pessoal Eles poderiam disfarçar, prostrou algo ali, que eu sempre falei, né? Disfarça aqui. prostrou ali um pouquinho. Mas eles ficaram de pé, cabeça erguida. Exatamente. Eles prostraram um pouquinho para esconder, senão, assim, mas eles foram fiéis à palavra de Deus. E é isso que Deus chama a gente para fazer. Independentemente da perseguição, independente de estar encarando reis, porque no final dos tempos, nós vamos estar em frente de reis, de juízes, de governantes e defendendo a fé em Jesus Cristo. E se a gente não tiver esse testemunho aqui, meu amigo, a gente também vai ceder igual todos os outros que ajoelharam ali para a imagem de Nabucodonosor. Então, caminhando Agora, para uma coisa nossas que é considerações interessante. finais, Pode. Lucas que vai comentar, você já faz o comentário e já dá o resumo sobre o que as considerações finais sobre o que esse guia de estudos foi para você essa semana. Bem, assim, antes de tudo, eu queria falar assim, o que é interessante é assim, os amigos de Daniel, eles não tinham a certeza de que Deus iria salvar eles daquela situação. Mas eles tinham a certeza de que eles pegaram e oraram, falaram para Deus, ó, Deus, o Senhor é poderoso para poder livrar a gente dessa situação. Mas eles não tinham certeza que Deus ia fazer isso, né? E hoje a gente se encontra, né? Por exemplo, na batalha, a gente ainda vai sofrer ainda muito tempo. Sim. A gente não vai saber se a gente vai sobreviver ou não, né? Mas a gente tem a certeza do plano da salvação de Deus, né? Da mesma forma que Deus salvou os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tem a certeza que ele vai salvar a gente também. Amém. Esse é o jogo que você entra sabendo o resultado, né? O resultado final nós já sabemos. Você, Marcos, faça as considerações finais. Amigo, eu tenho... Foi esse estudo para você essa semana? Esse estudo foi muito bom. Acho que é sempre bom recapitular. A gente sempre está estudando isso, mas é sempre bom recapitular. Eu tenho 3 coisinhas para falar. Uma delas é com relação a igrejas, né? Várias têm assim. A gente tem que pautar em uma questão, não confiar no que as outras pessoas estão dizendo. E sempre buscar a Deus, o Espírito Santo e a prova da Bíblia. É só a Escritura. Se não está escrito aqui, não tem sentimento, não tem ideia, não tem coisa esquisita. Posso não gostar. Posso não gostar. Provavelmente você não vai gostar, porque tem coisa aqui que até hoje eu tomo pancada aqui. Todos nós. Todos nós. E aí, Deus, ele traz essa reflexão e também esse conforto, de certa forma, né? Porque quando ele está conversando para Pedro, ele diz assim, tu és pedra, tu és Pedro, né? Mas é sobre essa pedra que é fundado o meu reino. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos que ter essa convicção de que Deus vai resguardar o remanescente, os remanescentes, né? E vai resguardar a igreja de Deus até o tempo do fim. O segundo ponto é que está lá no texto de sexta-feira, se não me engano, nas perguntas de sexta-feira. Tem uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, já no finalzinho aqui, é o seguinte. Muitas das vezes a gente tem essa ideia errada, né? Que muitas vezes, como é que eu vou dizer assim? A gente toma cuidado com a nossa idolatria, né? Porque muitas das vezes nós estamos num ambiente idólatra, mas nós não necessariamente precisamos nos tornar idólatras. Aí volto para a referência de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se portaram diferentemente. E aqui eu trago um outro texto lá de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 18 e 19. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Que é a história de Naamã, comandante. E tem uma coisa muito interessante, fala o seguinte. Nisso perdoa o Senhor, teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, que era um deus pagão naquela época, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoa o Senhor a teu servo. E Eliseu disse-lhe, né, vai-te em paz. Olha que texto, assim, só pra gente acabar com polêmica, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, inclusive, cova de leões, assim, negócio. Se eles tivessem negado a Deus ali, naquele momento ali, né? Deus, constantemente, seria, ó... Se esquecendo de Deus,
proibiu o seu casamento com idólatras para que seu coração não desviasse dele. Naquele tempo, era tão necessário como hoje que o povo de Deus fosse puro, sem a contaminação do mundo, devendo manter-se livres do espírito mundano, porque ele é oposto à verdade e à justiça. Assim como o seu mestre, os seguidores de Cristo deveriam ser a luz do mundo em todas as ocasiões. É por isso que nós, igual os amigos de Daniel, estavam lá, dentro da Babilônia. Eles eram, inclusive, agentes importantes, né, do rei. E nós, hoje, também devemos ter as nossas responsabilidades civis. Muitos cruzam os braços e falam, tudo vai se acabar mesmo, tudo vai virar confusão, então não preciso fazer nada. Pelo contrário, você precisa, você tem a responsabilidade de fazer a sua luz brilhar, de fazer valer o seu direito, de liberdade religiosa, não libertinagem para a vida, de colocar em prática as aplicações bíblicas para a sua vida. E agora que você recebeu uma luz maior, um entendimento do que significa, também é uma responsabilidade colocar ela em prática na sua vida, né? Perfeito. E é com esse pensamento que eu quero convidar você a orar com a gente, convidar você a sábado que vem estar conosco também nessa recapitulação da lição. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado por essa mensagem maravilhosa para o nosso tempo, o tempo do fim que o Senhor deixou para nós como um mapa, para nós seguirmos. E por isso nós somos gratos a Ti, pelo Espírito Santo que nos elucida. As pessoas que estão tendo contato com essa mensagem, que elas possam buscar por elas mesmas, estudar a Tua Palavra, buscar a orientação do Espírito Santo do Senhor e entender a importância e relevância que esse tema para este tempo. Porque é isso que vai nos distinguir a salvação da perdição a cada pessoa, porque a salvação é individual a cada ser humano. Amém. Para que ele não possa ceder às tentações, aos enganos do diabo, mas que possa compreender o caminho que leva até o céu. Amém. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado vocês, espectadores que estiveram com a gente, aí, irmão Guilmar, irmão Maico e todos os outros que comentaram aqui na nossa live. Até sábado que vem. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aos convidados. Amém. Obrigado pela participação. Até mais então. Feliz sábado. Tchau, tchau. Feliz sábado. Feliz sábado.